Quando pensamos em monumentos grandiosos e misteriosos, um dos primeiros que vem à mente são as impressionantes pirâmides do Egito. Erguidas há milhares de anos, elas continuam a intrigar historiadores, arqueólogos e curiosos do mundo inteiro. Hoje, convido você a embarcar em uma jornada extensa, recheada de curiosidades e histórias fascinantes, para descobrir os segredos que envolvem esses magníficos tesouros da antiguidade. O Antigo Egito foi uma das civilizações mais duradouras e influentes da história humana. Estabelecido ao longo das margens do rio Nilo, esse povo desenvolveu conhecimentos avançados em astronomia, engenharia, medicina, artes e religião. Tudo isso, é claro, fez com que deixassem um legado histórico impressionante. Para entender a importância das pirâmides nesse contexto, vale lembrar que os antigos egípcios nutriam um profundo fascínio pela vida após a morte. Acreditava-se que, para garantir uma passagem segura para o outro mundo, o corpo precisava ser preservado e protegido. Daí surgiram as famosas técnicas de mumificação e a construção de túmulos grandiosos, capazes de suportar a passagem dos séculos. A arte de enterrar nobres e faraós em estruturas deslumbrantes remonta ao período conhecido como Primeiro Período Dinástico, por volta de 3100 a.C., quando surgiram as primeiras mastabas, que eram túmulos retangulares de base plana, construídos em tijolos de barro e pedra. Com o passar das dinastias, essas mastabas evoluíram, dando origem às formas piramidais que se tornaram o símbolo máximo do poder faraônico e da engenhosidade do povo egípcio. Antes de chegarmos às pirâmides de Gizé, que são as mais conhecidas mundialmente, precisamos fazer uma parada em Saqqara, local que abriga a primeira pirâmide de que se tem notícia, a Pirâmide de Djoser, também chamada de Pirâmide Escalonada. Construída durante a Terceira Dinastia, cerca de 2667 a 2647 a.C., ela é atribuída ao faraó Djoser, sob a supervisão de seu visionário arquiteto, Imhotep. A ideia de Imhotep era criar um complexo funerário que superasse tudo o que já existira até então. A mastaba, que costumava ser uma estrutura única e retangular, foi sobreposta em camadas, formando degraus que se erguiam em direção ao céu. Esse conceito inovador resultou em uma pirâmide com 6 níveis e cerca de 62 metros de altura. Para a época, era um verdadeiro arranha-céu, algo que impressionava tanto os egípcios quanto outros povos do Oriente Médio e Mediterrâneo. Imhotep, que mais tarde seria deificado pelos egípcios, demonstrou uma capacidade de engenharia fora do comum. Além de projetar a pirâmide, ele criou corredores subterrâneos para abrigar o sarcófago de Djoser e uma série de pátios e templos dedicados a rituais funerários. Alguns arqueólogos afirmam que a pirâmide escalonada talvez tenha sido erguida em etapas, conforme o reinado de Djoser avançava e a ideia de uma estrutura cada vez maior se consolidava. Para além de suas dimensões físicas, a pirâmide de Djoser simboliza o primeiro grande salto tecnológico e arquitetônico do Egito Antigo. Foi também nesse período que começaram a surgir práticas religiosas mais consolidadas, envolvendo os rituais de preservação do corpo e a crença na divindade do faraó. Com esse precedente, abriram-se as portas para o apogeu das construções piramidais que veríamos nas dinastias seguintes. Quando se fala em pirâmides egípcias, o destino natural da nossa conversa se volta para Gizé, onde 3 grandes pirâmides se destacam imponentes sob o sol escaldante do deserto. A Grande Pirâmide de Quéops, Khufu em egípcio antigo, a Pirâmide de Khafre, Khafre, e a Pirâmide de Mycerinos, Menkaure. Essas 3 foram erguidas durante a Quarta Dinastia, no auge do poderio egípcio. Juntas elas formam o complexo mais emblemático do Egito, e talvez de toda a humanidade. A mais antiga e maior das 3, a Grande Pirâmide, foi construída sob o reinado de Quéops, por volta de 2566 anos antes de Cristo. Com altura original estimada em cerca de 146 metros, hoje, devido à erosão e à remoção de pedras do topo, mede em torno de 138 metros. Ela foi, por milênios, a estrutura mais alta do mundo feita pelo homem. Sua base ocupa uma área de quase 53 mil metros quadrados, formada por blocos de calcário incrivelmente pesados. Estima-se que a pirâmide contenha cerca de 2 milhões de blocos de pedra.
cada um pesando em média 2.000 toneladas, embora alguns blocos alcancem mais de 10 toneladas. Um dos grandes mistérios que cerca a Grande Pirâmide é justamente a forma como ela foi construída. Ainda hoje, especialistas debatem sobre as técnicas usadas para erguer blocos tão enormes com a tecnologia disponível há 4.500 anos. Uma das hipóteses mais aceitas é a construção de rampas, usadas para arrastar as pedras em trenós de madeira. No entanto, a forma exata dessas rampas, internas, externas, em espiral ou retas, segue sendo motivo de controvérsias. O que se sabe com certeza é que o projeto exigiu planejamento minucioso, conhecimento de nivelamento de terreno, organização de mão de obra e, acima de tudo, uma motivação ideológica e religiosa extremamente forte. Outro fato curioso sobre a Grande Pirâmide é o seu alinhamento quase perfeito com os pontos cardeais. A face norte da pirâmide, por exemplo, aponta com incrível precisão para o norte verdadeiro, com um desvio de apenas frações de grau. Essa marca impressionante sugere que os antigos egípcios detinham conhecimentos de astronomia que lhes permitiam se orientar pelas estrelas. Não à toa, há quem associe o posicionamento das pirâmides de Gizé com a constelação de Órion, teoria popularizada principalmente nos anos de 1990 por alguns pesquisadores. Embora essa hipótese ainda gere debates acirrados, certamente reforça o fascínio pelas possíveis relações entre céu e terra na mentalidade egípcia. A segunda maior pirâmide em Gizé é a de Khafren, filho de Quéops, erguida alguns anos depois. De longe, ela pode até parecer mais alta do que a Grande Pirâmide, pois foi erguida em um terreno levemente mais elevado. No entanto, seus 136 metros de altura são um pouco menores em comparação aos 138 metros atuais de Quéops. A pirâmide de Khafren é conhecida por ainda preservar, na parte superior, um pouco do seu antigo revestimento de calcário branco. Quando essas pirâmides foram construídas, toda a superfície externa era coberta por pedras polidas que refletiam a luz do sol, dando um aspecto brilhante, quase reluzente. Com o tempo, entretanto, esse revestimento foi sendo retirado ou caiu, restando poucos vestígios. Pertencente ao complexo de Khafren, encontramos a Grande Esfinge, estátua monumental esculpida em rocha calcária e que apresenta corpo de leão e cabeça humana. Há quem acredite que ela foi talhada com os traços do próprio faraó Khafren, simbolizando sua força e sabedoria. Medindo cerca de 73 metros de comprimento e 20 de altura, a Esfinge é considerada a maior escultura monolítica do mundo antigo. Seu estado de conservação, porém, sempre demandou restaurações ao longo dos séculos. Já na época dos faraós posteriores, a estátua passou por tentativas de reparo, tendo partes de suas patas reconstruídas, bem como o corpo levemente restaurado. A menor das 3 grandes pirâmides do Planalto de Gizé é a de Miquerinos, neto de Quéops. Com uma altura aproximada de 65 metros, ela ainda assim impõe respeito, principalmente se considerarmos o tamanho de outras pirâmides pelo Egito. Sua base é também bem menor, o que não a torna, nem de longe, simples ou menos importante. Alguns historiadores sugerem que o menor tamanho pode ter sido resultado de crises financeiras ou de mudanças na política de construção. Outros acreditam em motivos religiosos ou simbólicos, mas o fato é que Miquerinos parece ter preferido um estilo mais modesto em comparação a seus antecessores. Mesmo sendo a mais humilde das 3, a pirâmide de Miquerinos preservava um revestimento em granito vermelho em sua parte inferior, importado da região de Assuã, no sul do Egito. Isso demonstra que, embora menor, ela não perdeu em sofisticação ou requinte nos detalhes de acabamento. Gostou dessa curiosidade sobre as pirâmides? Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e comente o que mais te surpreendeu.